Regionalização mundial, como diria Jack o Estripador. Vamos por partes. Para começo de conversa, para que a gente regionaliza o mundo? O mundo é um lugar muito grande, acho que você já deve ter percebido. Então é muito mais fácil, ao invés de tentar compreendê-lo como um todo, dividi-lo por partes. E assim a gente pode comparar, a gente pode classificar, a gente pode olhar para diferentes lugares do mundo e ver as suas diferenças e as suas semelhanças. Mas para isso a gente precisa estabelecer alguns critérios. Um dos principais critérios é o socioeconômico, quando a gente usa alguns aspectos econômicos ou sociais para classificar, como por exemplo o PIB, o IDH ou o nível de desenvolvimento do país. Um segundo critério muito importante que a gente costuma usar muito é o critério climático, como por exemplo para agrupar países tropicais, países de clima temperado, países de clima oceânico e por aí vai. E um terceiro e mais subjetivo aspecto que a gente usa para classificar também pode ser o cultural. O critério cultural ele é muito mais subjetivo porque a gente vai agrupar diferentes países que podem ter muitas diferenças, mas que vão ter uma similaridade do ponto de vista cultural, como por exemplo o mundo árabe ou o mundo ocidental. Um dos critérios mais utilizados no passado era quando a gente usava os termos primeiro, segundo e terceiro mundos. Essa ideia vem da Guerra Fria, portanto a gente não usa mais tanto assim como antigamente. Na verdade, os países anglófonos, principalmente os Estados Unidos, ainda usam os termos First World and Third World, como primeiro mundo, o mundo desenvolvido, e terceiro mundo, o mundo subdesenvolvido, mas países fora do mundo anglófono não costumam utilizar mais isso. Um conceito socioeconômico muito mais utilizado é a divisão do mundo entre norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Mas muita atenção, porque aqui a gente não está falando da linha do Equador, e sim de uma marca muito mais sutil que está perto ali dos 30 graus de latitude norte e que separa o mundo desenvolvido do mundo subdesenvolvido. Você já reparou que a maior parte dos países desenvolvidos do mundo está no hemisfério norte? Mas muita atenção, porque isso não significa que os países do hemisfério norte são todos desenvolvidos. Tem muito mais países do hemisfério norte subdesenvolvidos do que países no hemisfério sul subdesenvolvidos, porque tem muito mais terras no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Outra forma de classificar o mundo é através dos tipos climáticos. E aí a gente costuma utilizar a classificação climática de Köppen-Geiger, que separa o mundo em diferentes regiões de acordo com os seus climas, que variam desde o equatorial até o polar, passando por oceânico, por temperado e tudo mais. Uma última forma que vale a pena a gente mencionar aqui é através do aspecto cultural. A gente pode regionalizar o mundo e uma das principais formas é usando a obra de Samuel Huntington, chamada Choque de Civilizações, que foi um livro que ele publicou nos anos 90 e que dividiu o mundo nas principais civilizações do mundo. Ele dizia que essas civilizações é que iam duelar pelo poder mundial muito mais do que países individualmente. E aí a gente vai ver o mundo ocidental, o mundo latino-americano, o mundo árabe, o mundo oriental e por aí vai.